Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao fantástico mundo da eletrônica. E por que eu falo fantástico? Porque fantástico a eletrônica porque ela está, assim, cada vez mais crescendo, se disseminando. Hoje você vê eletrônica nas casas inteligentes, em máquina de lavar, máquina de lavar conversando com o celular ali da pessoa, dizendo em que fase é que está a lavagem da roupa, em veículos automotivos. Então, assim, o uso da eletrônica cada vez mais é mais difundido, é mais utilizada, né? Cada vez mais você vê mais dispositivos, lançamentos em uso e cada dispositivo desse, cada equipamento desse, você tem uma placa eletrônica ali dentro, que obviamente em algum momento pode vir a dar problema e será necessário um técnico reparador, um técnico com conhecimento naquela área ali. Tá? Então vocês me perguntam, é importante aprender eletrônica para o reparo de placa de vídeo? Importante não, é essencial, é mais do que importante, tá? Porque veja só, se você não aprender a eletrônica, você vai se tornar que eu costumo chamar de um tech-tube, né? Que é aquele técnico do YouTube. Tá? Então você vê um defeito, vai ali no YouTube, pesquisa, pronto, eu vou tentar resolver o problema aqui baseado naquele problema que aquele cara lá teve no YouTube. E isso, assim, você utilizar eventualmente, né, para reparar sei lá, não recomendo, mas você tem uma situação em casa, quer fazer alguma coisa, uma consulta e quebrar um galho ali, resolve. Agora, se você quer realmente levar a coisa a sério, você quer fazer o reparo de forma profissional em placas de vídeo, você tem que aprender obrigatoriamente a eletrônica, tá? Tem que entender, não dá para copiar e colar, tá? E o que é, né? O que é eletrônica, né? Assim, então, começando de trás para frente, a eletrônica é o quê? Existem os componentes eletrônicos, tá? Capacitor, resistor, bobinas, né? Existem os semicondutores, os MOSFETs, isso tudo a gente vai aprender nesse módulo aqui, tá? Então, existem os componentes eletrônicos, tá? Quando você une esses componentes eletrônicos, né, em um arranjo ali determinado que venha cumprir um objetivo, quando você interliga esses componentes eletrônicos, aí surge o quê? O circuito, né? Então, o circuito é a união de componentes eletrônicos, tá? E quem é que estuda o circuito, os fenômenos que acontecem ali, os fenômenos de transformação entre as grandezas elétricas, é a eletrônica, tá? Então, a eletrônica é uma ciência que estuda os circuitos, né? O propósito do circuito também, e o circuito é constituído de uma união de componentes eletrônicos, tá? E a eletrônica é digamos assim, é um braço ali da eletricidade. Você tem a eletricidade, você tem a eletrônica, e dentro da eletrônica você ainda tem a eletrônica digital e a eletrônica analógica, tá? Mas a eletrônica é um braço da eletricidade, né? O pessoal costuma dizer que a eletrônica é a parte micro da eletricidade, né? Assim, a eletrônica é a parte que envolve os componentes pequenos, pequenininho ali, as placas pequenas da eletricidade. A eletricidade seria o que envolve os componentes maiores de maior dimensão, né? Então, a eletrônica seria a parte micro da eletricidade, tá? Então, nesse módulo aqui, a gente vai estudar a eletrônica. E Davi, a eletrônica que eu vou estudar aí é uma eletrônica no módulo aqui que nós vamos verificar. É uma eletrônica completa? Não. Tá? Assim, para você se tornar um técnico em eletrônica, você precisa de um curso aí, estimo eu que uns 2 anos mais ou menos. Tá? Então a gente vai verificar aqui é o básico da eletrônica básica, tá? O necessário para você poder fazer o reparo de placas de vídeo, né? Aí você pergunta, mas Davi, então o que eu vou aprender aqui, eu só vou poder fazer uso no reparo de placa de vídeo? Não. É a sequência de nãos aí, né? Também não. Você vai poder utilizar o conhecimento adquirido aqui no reparo de qualquer placa eletrônica, tá? Porque as placas eletrônicas, a sua grande maioria, é constituída dos mesmos componentes eletrônicos, tá? Ok? Então, assim, o treinamento aqui, não se preocupe, que a gente não vai focar muito na teoria, vai ver o necessário, tá? Mas vai ter uma abordagem, assim, bem prática, bem dinâmica, tá? E, assim, não se enganem, tá? Eu sou técnico reparador de placa de vídeo e quase que
todo dia eu estou usando o conhecimento da eletrônica básica no reparo, na prática, no diagnóstico, para identificar o componente defeituoso, resolver o problema ali, fazendo uso dos conceitos da eletrônica básica. Tá? A eletrônica básica ela vai abrir a sua mente e você vai ter autonomia para fazer um diagnóstico e um reparo de uma placa sem precisar consultar o cara lá do YouTube. Beleza? Vamos nessa!